Oi pessoal, é o Marcelo do Templo Martial Arts. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre Qigong, sobre os princípios de uso, né? Eu creio que já publiquei um pouco sobre o assunto, mas sempre existe mais informação. Então você sabe que o Qigong ele pode ser usado por uma série de propósitos e diferentemente para diversos tipos de pessoas. Você tem o Qigong marcial, que é para melhorar a arte marcial. Você tem o Qigong terapêutico para a recuperação das pessoas. E aí você tem várias escalas, por exemplo, que tipo de pessoas são essas, né? Se você vai trabalhar com idosos que mal conseguem caminhar, né? Você vai fazer um tipo de movimento, vai ensinar um tipo de movimento. Para esse público, por exemplo, só o fato de levantar o braço aqui, mover, é o suficiente. Já o Qigong marcial é outro extremo. Aí você explora o outro extremo, né, das articulações e tal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é os 8 brocados, que historicamente disse que foi ensinado lá no templo Shaolin por volta dos 500 depois de Cristo, por um monge indiano. O monge indiano caminhou até lá o norte da China e foi nesse templo budista Shaolin, que na época não havia Kung Fu, né? Nem esses monges faziam qualquer prática de exercício. Então os 8 brocados são 8 movimentos que foram ensinados a esses monges para que eles tivessem alguma movimentação, fizessem algum tipo de exercício, melhorasse a saúde. Então o Qigong ele é estimulante, né? Se você for ver hoje, né, depois do tempo Shaolin, o que virou? Né? Virou um centro de Kung Fu, de muita prática física. Né? Será que... Eu tenho certeza que o Qigong, né, ele influenciou, porque existe essa questão da dificuldade de começar a fazer exercício. Geralmente o que a gente observa é que as pessoas se dedicam, começam assim, fazendo já na máxima capacidade e se esforçam demais. Então chega um período que elas desistem, elas cansam. O Qigong, né, ele é um exercício leve que você depois vai incrementando aos poucos. Então existe uma satisfação em fazer, te dá um alívio, uma tranquilidade, né? Às vezes eu mesmo começo a fazer exercício só, sei lá, movimentando as mãos, os dedos, as palmas, e aí você vai adicionando coisas. Mais ou menos no estilo de, por exemplo, quando você faz uma limpeza no armário, você, vou limpar só uma gaveta, e acaba limpando todo o armário, né? Esse é o mesmo princípio. Então o Qigong é alguma coisa para começar a estimular e daí para frente você começa a fazer outras coisas também. Bom, mas eu queria enfocar principalmente no Qigong marcial de recuperação, porque nas artes marciais é muito comum lesões, né? Ou, por exemplo, quando você passa dos 50 anos, você começa, às vezes, ter um problema de saúde e você gostaria de manter a capacidade que você tinha antes, né? Sei lá, pode considerar fazer saltos, torções, alguma coisa desse tipo. Então você precisa elasticidade dos ligamentos e dos músculos, né? Isso é fundamental para a arte marcial. Manter essa elasticidade. Então, para isso, eu vou ensinar para vocês alguns movimentos dos 8 brocados e como executar, buscando essa finalidade, né? Como eu disse, tem várias finalidades. Você, né, e dependendo da classe de idade, a pessoa mais idosa, só levantar o braço aqui é o suficiente, abaixar um pouquinho, levantar, né? Mas no nosso caso nós vamos fazer diferente, eu vou mostrar para vocês.
Vamos começar pelo primeiro movimento, que é sustentando o céu. Muita gente faz assim, né? Só segura aqui em cima, né? Nada mais. Só que, para máxima capacidade, você precisa dobrar os joelhos um pouco, empurrar o quadril, e quando for empurrar aqui para cima, veja, aqui eu estou na minha... estiquei o máximo, e aí eu estico ainda mais com os ombros, tá vendo? Isso aqui, tá? Aí quando eu faço isso, também empurrando o quadril para dentro, vocês vão ver que é um movimento que praticamente diminui a capacidade aeróbica do pulmão. Se você fizer isso sem empurrar o quadril, a respiração fica bem rasa. Quando você empurra o quadril para dentro e dobra os joelhos, ó, a capacidade respiratória aumenta, ela desce e se torna mais profunda. Esse é um objetivo bastante específico da respiração profunda, porque ela vitaliza, fortalece e relaxa, tá? E ao empurrar, não só os braços, mas os ombros também, toda essa parte, você aumenta a flexibilidade e a força, né, nos ombros, tá? Então esse é um item. Da mesma forma, existe esse movimento também aqui, né? Olhar para trás da coruja. Você pode chegar até um ponto aqui, mas o ideal é você chegar no máximo e depois puxar um pouquinho mais. Tá vendo? Ó, bem aos pouquinhos você vai incrementando, mesmo durante o próprio exercício. Vai puxando um pouco mais. O que acontece? Isso vai manter tua capacidade de rotação, por exemplo, para chutes do tipo que se chama furacão, né? Onde você roda e precisa ter um movimento assim dos ligamentos, né? Não é uma coisa é você, por exemplo, chutar assim, né, duro, e a outra é você rotacionar o corpo aqui, a parte de cima e a parte de baixo fica, e depois vem com o movimento do músculo esticado, né, do ligamento comigo. Então nós estamos falando desse estágio de recuperação. Digamos que você não possa fazer esses movimentos fortes, então você usa o Qigong para pelo menos manter a elasticidade e a força das fibras, para quando você voltar a poder fazer a recuperação, a capacidade de fazer não seja tão adiada, você consiga fazer logo em seguida, porque você manteve essa capacidade de estiramento dos músculos e dos tendões. Tá beleza? Então siga a gente aí, um abraço, tchau.